quando se permite a mentira, se fica cercado de mentirosos. Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro. Deus te abençoe e abençoe a tua casa. Espero que você esteja bem, é uma alegria estar aqui. Eu quero dar os parabéns ao meu pai, que hoje faz aniversário, dia 11 de fevereiro. Que Deus o abençoe poderosamente. E eu quero convidar você a abrir aí a tua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 29, verso 7. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero lembrar você que daqui a pouco às 7 horas tem o devocional com a pastora Ana. Hoje às 9h30 nós temos a oração da noite ao vivo. E também, por gentileza, veja se você é inscrito no canal e não esqueça de dar o seu like se você gostou. Provérbios, então, 29, 7 diz assim: Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Então ele não se importa, não se interessa. E nós podemos aqui, trazendo isso para nós, para o nosso dia a dia, entender que os frutos, os sinais, eles revelam o coração de uma pessoa. Se ele é uma pessoa justa ou se é uma pessoa perversa, ímpia, como nós estamos lendo aqui. Porque o cristão, ele deve ser um instrumento de Deus para abençoar o próximo. O cristão, amados, ele não só evita o pecado. O homem justo, ele não só evita o pecado, mas ele também ama o próximo. Ele tem ações de amor com aquelas pessoas à sua volta, a caridade. Amém? Então, isso revela um coração transformado, que quando é ignorado, como nós vemos aqui, mas o perverso de nada disso quer saber, revela um coração endurecido pelo pecado. Versículo de número 8. Versículo de número 8 diz assim: Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Como nós temos falado já várias vezes, o homem sábio, o homem sensato, justo, ele joga água na fogueira. Já o homem insensato, escarnecedor, zombador, é aquele que coloca mais lenha na fogueira. Por isso que ele alvoroça a cidade. E nós podemos colocar isso não só numa cidade, mas numa família, por exemplo. Ele cria contenda, ele continua alimentando as discussões, as contendas, as rixas. Então, o insensato, ele é um zombador, ele é ganancioso, ele é mentiroso e ele também tem outra característica, ele é rebelde. Já o sábio, que é um homem de paz, ele não alimenta brigas, ele não alimenta divisões, ele é um apaziguador, é um homem que traz paz aonde ele chega. Ele não leva problemas, sabe? Quando ele chega, ele traz consigo a paz. Por isso que Jesus também disse, olha, quando vocês entrarem numa cidade, numa casa, diga assim, a paz esteja sobre esse lugar. E se houver alguém ali de paz, ou melhor, se não houver ali ninguém com paz, de paz, ela vai voltar para você. Também, amados, nós temos que entender algo muito importante aqui nesse versículo 8. Que como nós lidamos com aquelas situações difíceis, porque quando nós vemos aqui que o escarnecedor alvoroça a cidade, nós também precisamos lembrar daquelas circunstâncias, situações difíceis que todos enfrentam. Né? E que quando o justo enfrenta uma situação difícil, ele vai agir de uma maneira. Quando o escarnecedor, o zombador, o mentiroso, o rebelde, o ganancioso enfrenta uma situação difícil, ele vai agir de outra maneira. Então, como nós lidamos com as situações difíceis, elas revelam o nosso caráter. Elas revelam aquilo que estão lá dentro de nós. E às vezes nós nos surpreendemos com reações. Isso é bom por um lado. É bom quando nós
temos uma reação que nós achávamos que não tínhamos mais, e então quando acontece algo que nos tira do eixo, nós percebemos que ainda há coisas a serem transformadas, mudadas, modificadas na nossa vida. E principalmente quando nós reconhecemos isso, porque isso mostra a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo falando conosco, ministrando nas nossas vidas. A pior situação é quando nós já não reconhecemos, não nos importamos mais, porque o coração está endurecido. Versículo de número 9. O homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Então nós estamos colocando aqui uma situação hipotética, ou o livro de Provérbios, do sábio discutindo com o insensato. E ele está dizendo o que ele quer dizer com isso? Que é inútil discutir com o insensato. Não adianta. O insensato, ele é insensato porque ele tomou uma decisão na sua vida. Ele escolheu um caminho. Ele não está interessado na verdade. Você já conversou com alguém e essa pessoa, ela parece que ela não quer enxergar o óbvio? É disso que nós estamos falando. O sábio tem um detalhe, amados, que aqui esse versículo ele traz, como eu disse, uma situação hipotética. O sábio, ele reconhece quando é hora de falar, ele reconhece quando é hora também de se afastar. Amém? Versículo de número 10. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Então, o que nós estamos vendo aqui? De uma perseguição sobre a vida dos íntegros e dos retos. Por que isso? Porque o íntegro, ele se torna um alvo do sanguinário, do perverso, do insensato. Porque o íntegro, ele acaba, muitas vezes, se atravessando no caminho do perverso e atrapalhando os seus planos. Então ele acaba sendo um alvo, ele acaba sendo alguém que começa a ser perseguido, difamado injustamente. Falam coisas dele que não são verdades. Por quê? Porque ele atravessou o caminho e atrapalhou os planos deste homem insensato, porque o insensato, o ganancioso, o mentiroso, o rebelde, ele também é um sanguinário. Porque quando nós falamos de sanguinário, nós não estamos falando apenas da morte física. Há muitas formas de matar uma pessoa e não simplesmente a morte física, mas a morte emocional, da reputação, de tantas outras coisas. Então, infelizmente, amados, pelos caminhos do homem sanguinário, quando um homem justo atravessa o seu caminho, ele acaba atrapalhando os seus planos. Ele acaba frustrando aquilo que ele queria fazer. Versículo de número 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Aqui, mais uma vez, nós vemos uma referência aos frutos. O insensato, na sua ira, nós já vimos, ele incendeia, ele não tem autocontrole, ele cria confusão, ele tem uma linguagem chula, né? Uma linguagem pejorativa. Então ele usa desse dom da linguagem de uma forma ruim. Já os frutos do homem bom, daquele homem que controla o seu temperamento, é totalmente diferente. Porque ele é controlado, ele é guiado pelo Espírito Santo. Nós não podemos perder aqui de referência que o temor do Senhor, ou seja, eu andar no caminho do Senhor, na palavra de Deus, ele é o princípio da verdadeira sabedoria, porque nós já vimos lá atrás que a sabedoria, ela faz parte, ela é caráter do caráter de Deus, amém? Ou pode ser colocado como caráter das qualidades, das características do próprio Deus, amém? Ela pertence a ele. No grego, aqui é uma frase interessante, grega, que diz assim, sobre essa questão do autocontrole: o segundo pensamento é um tanto mais sóbrio do que o primeiro. Amém? Versículo de número 12. Se o governador
dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Daqui é que nós extraímos aquela frase que quando se permite a mentira, se fica cercado de mentirosos. Então, claro que nós já falamos também aqui um pouco sobre isso, que esse líder corrupto, ele traz para perto de si pessoas corruptas. E um homem ou um líder justo traz para perto de si pessoas justas. Amém? Pelo menos se procura, né? Sempre trazer pessoas com os mesmos valores. Então, mais uma vez nós podemos citar aquele texto que diz, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Porque eles se cercam daqueles que são iguais. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós. Pedimos, Pai, dá-nos do Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito possa transbordar nas nossas vidas nessa manhã, com paz, com alegria, com esperança. Abençoa também as nossas famílias com o Teu Espírito Santo, Pai, com o Teu amor. Abençoa com proteção também. Livra de toda armadilha, de toda maldade, em nome de Jesus. Livra os filhos de toda má companhia. Pai, nós clamamos pelas nossas casas. Pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos nesse dia. E entregamos nas Tuas mãos todos os nossos planos, pedindo a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Porque nós confiamos que a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos todos os dias por todos. Deus te abençoe em nome de Jesus.